tema de hoje será mostrar o poder da utilização de uma ferramenta de Business Intelligence, visando aí analisar dados a partir de uma base de dados pública. E essa base de dados está disponibilizada pela Polícia Rodoviária Federal, no que concerne a acidentes de trânsito nas rodovias federais. Mas esse tema não será abordado em um vídeo só, será uma sequência deles, onde trarei análises utilizando o ClickSense como ferramenta e onde falaremos de alguns aspectos que envolvem a construção de um BI, visualizações, possibilidades e formas de análise, bem como algumas dicas para não cairmos em pegadinhas em relação aos dados. Bom, gente, a base de dados utilizada foi então a da polícia. Ela está aqui nesse endereço. Eu vou deixar esse endereço aqui no corpo, na descrição aqui do nosso vídeo, para vocês poderem acessar. Nós vamos utilizar aqui os agrupados por pessoa dos anos 2017 a 2020. Então, qual foi o processo para a criação, desse BI? Então, nós utilizamos a modelagem dimensional na sequência clássica de ETL, que é extração, transformação e carga dos dados. Ou seja, eu vou lá nas planilhas em Excel disponibilizadas, dentro de uma pastinha, extraio esses dados, jogo para dentro do Click. No Click eu vou transformar esses dados como eu quiser e depois vou carregar esses dados para um front-end, ou seja, para os gráficos que o cliente final vai observar. Tá? Então esse é o processo. Um ponto interessante dessa base é o seguinte: os registros de ocorrências desses acidentes, dos acidentes sem vítimas, passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito, EDAT, na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. Ou seja, o preenchimento ficou a cargo dos civis, vamos dizer assim, dos civis, dos envolvidos nas ocorrências. Importante a gente dar uma olhada macro aqui, no projeto. Então, a base de dados, ela trouxe basicamente 3 visões já prontas, para a gente analisar: a quantidade de eventos, a quantidade de veículos envolvidos e a quantidade de pessoas envolvidas. Nós incluímos aqui mais 2 visões, a visão rodovias e uma visão de detalhamento de acidente. Essas 2 primeiras telas aqui, elas são dashboards, ou seja, são resumos dessas outras telas aqui. Ou seja, sempre pensando em algo mais gerencial, mais macro para o gerente, para o presidente, para o CEO, caminhando aqui para algo intermediário, para a gestão intermediária aí, e uma parte mais analítica para os analistas aí trabalharem nos detalhes. Então agora a gente vai entrar aqui no nosso primeiro dashboard. Gente, nas primeiras telas é sempre interessante trazer dados consolidados de qualquer coisa que se analise, sempre trazendo a representatividade dos dados a partir da esquerda para a direita e de cima para baixo. Agora vejam só, se você estiver trabalhando com um público oriental, é bom dar uma confirmada se eles iniciam a leitura da direita para a esquerda. Assim você colocará os dados mais importantes a partir da direita. Agora, falando de filtros, há várias possibilidades de mostrar isso em um BI. Nessa tela, trouxemos todas as visões possíveis na parte superior da tela. Como este vídeo ele é demonstrativo, trouxemos todas as possibilidades para mostrar a força do BI. Mas no seu dia a dia, traga para seu cliente somente as visões que fazem sentido para ele, pois muita informação pode se tornar nenhuma quando a quantidade é muito grande, ou seja, o menos é mais. Só que para isso é preciso entender o negócio do cliente para que o BI se torne usável e não caia no desuso por estar confuso para o cliente final. Olhando para os gráficos, os 3 aqui embaixo, quando não está nada filtrado, o BI traz a massa de dados total, ou seja, aqui está trazendo todos os dados e valores referentes a 2017 a 2020. Quando eu começo a filtrar, aí sim o BI começa a detalhar as análises. Algo muito comum em BI é o termo drill down, onde é possível estabelecer uma cadência fixa de dimensões e a partir disso realizar o aprofundamento.
Vejamos aqui que temos 3 drill downs construídos e onde é possível estabelecer relação com todos os gráficos da tela. Vamos ver aqui nos cidades com maiores médias de sinistros por dia, eu já tenho um construído aqui, ó. O primeiro nível é região, o segundo estado e o terceiro município. Se eu clicar na região sul, ele vai detalhar por estado, vejam só. Se eu clicar no estado, ele vai trazer por município, onde eu descubro que aqui São José é o que mais tem. Agora, os gráficos, eles relacionam-se entre si. Vejam que quando eu cliquei aqui, ele modificou os gráficos ao lado. Então eu já tenho aqui em cima o nosso painel de filtros, do que tudo que já está filtrado. Então eu posso clicar aqui, nesse outro gráfico, se eu quiser saber essa idade. Quero saber 27 anos. E ele vai trazendo todo o detalhamento aqui. Tá? Cada filtro que eu faço, ele fica registrado nessa parte de cima aqui do BI. E se eu quiser voltar um filtro, posso voltar aqui. Se eu quiser tirar todos, posso limpar todas as seleções. Tá? Ele é muito fácil de manejar, portanto eu posso extrair as informações rapidamente daqui. O importante também é deixar a amostra escrito para o cliente que existem essas possibilidades dentro do gráfico. Né? Deixar aqui escrito qual é a cadência, vai fazer com que ele entenda muito mais. Algo muito importante também é deixar os gráficos clean, tá? Ou seja, limpos, trazendo somente a informação necessária para os olhos do cliente. A ideia aqui é o cliente bater o olho no gráfico e já saber do que se trata. Não tendo o cliente que ter que demorar para entender o gráfico para extrair as informações. Então nós tiramos aquelas linhas todas, os eixos, né? Deixamos somente valores e as barras para que fique bem visual. É essa a ideia aqui do gráfico, tá? Caminhando aqui para o Dashboard 2, a gente vai perceber aqui que eu copiei e colei os mesmos indicadores da tela do Dashboard 1, tá? Isso aqui a gente pode fazer, por quê? Porque nessa tela eu estou comparando esses objetos chamados KPIs, né, esses 4 KPIs aqui com esses gráficos aqui. Eu posso também copiar eles para lá e fazer a mesma relação, tirando outras ideias, outras conclusões, comparando com outros gráficos. Mas há uma coisa muito interessante, que se eu clicar em qualquer parte do gráfico nessa aba, na Dashboard 2, eu posso voltar para Dashboard 1 e aqui já vai continuar o mesmo filtro. Ó. Então o BI ele responde por todo ele. Tá? Um filtro vai responder em todas as telas. Tá? Isso é interessante e foi pensado nisso na experiência do usuário, né? Em UX. Tendo tudo em uma mesma tela, fica tudo visível e não precisa voltar a adiantar para tirar outros insights. Fica fácil de trabalhar, né? Nessa tela, trouxemos também uma outra forma de mostrar os filtros. Veja que eu posso apontar um mouse aqui na parte superior, né, dessa caixinha e expandir. Fazendo isso, ele vai trazer vários filtros aqui para mim. Todos aqueles mesmos que eu mostrei na tela anterior, ele colocou aqui. Só que qual que é a vantagem disso? Eu tenho mais espaço para poder mostrar os gráficos e os números. Tá? É isso que ele ocupa menos espaço em tela, deixando maior visibilidade e mais possibilidades de análise. Tá? E um último ponto que eu quero trazer nesse vídeo aqui é que, embora o BI traga uma gama imensa, né, de cores, é preciso ter parcimônia para aplicar esses recursos, essas cores. Tá? De preferência, utilizar as cores que o cliente mandar, conforme a sua paleta de cores, a sua marca. E isso, gente, faz uma diferença muito grande no impacto final, se você usa a paleta de cores do cliente. Porque caso você não saiba qual é a paleta de cores dele, há grande chance de você errar colocando cores do concorrente dele. Ou então você está marcando em um local que algo é crítico, colocando a cor azul ou verde. Né? E isso é muito complicado, muito errado. A gente coloca verdinho no que é bom e vermelhinho no que não é. Tá? Pessoal, a gente quis dar um overview aqui, então, nessa primeira parte, né? Falar dos dashboards, dar alguns toques para vocês. E nos próximos vídeos nós vamos detalhar as visões, as 5 visões que estão construídas aqui e que a gente vai poder fazer perguntas para o BI responder para nós com base no que está na base de dados. Ok, pessoal?
Agradeço a presença de vocês aqui, a paciência de vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, está gostando, clica no curtir, compartilha, assina o nosso canal, que a gente quer trazer cada vez mais tipo de conteúdo. E não esqueçam, nos próximos vídeos vamos continuar aí a nossa análise. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até mais.